A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por gentileza, Ezequiel, capítulo 47, o verso de número 3. Enquanto os irmãos procuram o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, o verso 3. Quero aqui externar meus agradecimentos a Deus, primeiramente, como já foi feito no meu particular, e também público ao pastor presidente aqui do campo de Timóteo, pastor Carlos Matias. Muito obrigado, pastor, mais uma vez por abrir esse campo, tá? Para que a gente possa servi-los. Também agradecer ao Senhor pela vida do pastor local, também vice-presidente, pastor Eustáquio Lopes. Deus abençoe o pastor de uma forma toda especial, tá bom? Bruno e a esposa Laís, Deus abençoe, eles contactuaram, né? Deus possa guardá-los. O Wilton também, o Wilton, é isso mesmo? Wilton, Deus abençoe, viu? Prazer estar contigo. Meu amigo, o pastor Samuel de Patinho, um amigo particular, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. A família está ali também, o Arlen, Deus abençoe, viu, meu amigão? Vou estar contigo novamente. Você está devagar no ouvido, não? Eu estou me aguentando. Você veio hoje com a mocidade arrastando, né? Deus te abençoe. E lembra, que honra, viu? Que honra. Não esqueça daquela manhã que estivemos juntos lá no Caju de Baixo, Feliciano, né? E Deus te usou de uma forma extraordinária. Bom ver você mantendo o talento nessa função. É isso que nós precisamos. Deus te preserve e te guarde. Traga um abraço da minha esposa para você, sua fã, viu? Tem prolateria não, mas é sua fã. Deus abençoe. Ezequiel capítulo 47 e o verso número 3. Quem encontrou, diga: eu vou lá no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou. Até lá. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e quando se movia, totalizou no cômodo dos lombos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 500 metros, me conduziu pela água que chegava ao joelho. Mediu então esses 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar apenas caminhando. Se assente louvor e bendizendo o nome do Senhor. Peço sua atenção durante alguns instantes. Só na pasta me ajuda aí, viu? Por nossa sequência de 6 dias seguidos, não tem voz de pregador não, mas depois o ar vai fazer um pix para você, tá bom? Taca aí no meio, eu vou controlar aqui no nome de Jesus. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, todos conhecemos a história, tanto do livro quanto também da biografia do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta contemporâneo ao profeta Jeremias. Mas apesar de serem profetas contemporâneos, nós vamos encontrar algumas características distintas entre um para com o outro. A primeira característica que nós vamos encontrar, que diferencia o profeta Ezequiel do profeta Jeremias, é justamente a localidade geográfica onde ambos profetizavam. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém, Ezequiel, por exemplo, profetizava às beiras do rio Quebar, na Babilônia. Quando nós paramos para fazer uma análise fria, temperamental, nós vamos perceber que Jeremias era um profeta mais sensível, ministerialmente falando. Tanto é que quando Deus vai fazer uma chamada ao profeta, no capítulo 1 do seu livro, lá em Jeremias, a Bíblia vai dizer que Jeremias vira para Deus e fala: como é que o Senhor pode me escolher como profeta se os meus lábios são como de criança? Literalmente, Jeremias estava dizendo para Deus que era imaturo demais diante da vocação que Deus estava preparando para aquele homem, para acalmar e alentar o coração do profeta. No verso 5 do capítulo 1 de Jeremias, Deus fala com ele: Jeremias, acalma o teu coração, porque eu te escolhi antes que fosses formado no ventre de sua mãe. Jeremias era tão sensível, ministerialmente falando, que nós vamos perceber que dentre os profetas maiores, Jeremias foi o único que escreveu o livro de Lamentações. Jeremias era conhecido como profeta
chorão. Em contrapartida, nós encontramos Ezequiel mais firme ministerialmente falando. Nós iremos perceber isso no capítulo 24 do livro. Beleza, meu amigo? Obrigado. No capítulo 24 do livro de Ezequiel, onde Deus usa a família do próprio Ezequiel para mostrar a ele a calamidade em que o povo de Israel estava inserido. Nós vamos perceber também que Deus dá uma visão a Ezequiel, literalmente uma visão macabra, visão essa que está lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Mas apesar de nós encontrarmos essas características, vamos perceber também que Ezequiel, diferentemente de Daniel e diferentemente de Isaías, que são outros profetas maiores, nós vamos perceber que Ezequiel, ele nasceu e tinha tudo para seguir uma linha sacerdotal. Naquela época, para uma pessoa seguir uma linha sacerdotal, ela tinha que carregar consigo algumas características. Primeira característica para uma pessoa seguir uma linha sacerdotal, ela tinha que vir da linhagem de Arão. Segunda característica, como está escrito lá no livro de Levíticos, a pessoa ou o homem, ele tinha que ser perfeito fisicamente falando. Os olhos tinham que ser direito no rosto, não podiam ter os braços e nem as pernas alongadas demais, e tinha que ter um determinado grau de altura para não chegar ao nanismo e literalmente não poder seguir o sacerdócio. Por quê? Porque segundo a visão daquela época, o sacerdote tinha que ser perfeito fisicamente falando. Segundo John Stott, Ezequiel carregava essa característica, era perfeito fisicamente falando. E terceira característica, nós vamos perceber que a pessoa, o homem naquela época, tinha que passar por uma faculdade sacerdotal. Naquela época, se estudava até os 25 anos de idade para ser um levita. Tinha que vir da tribo de Levi, estudava até os 25 anos para ser um levita. Para ser um sacerdote, tinha que vir da linhagem de Arão e tinha que estudar até os 30 anos de idade. Por isso, o ministério de Ezequiel é comparado um pouco também com o ministério de Jesus. Por quê, pastor? Porque nós vamos encontrar Jesus na Bíblia Sagrada em algumas fases de sua vida. Nós encontramos Jesus recém-nascido, nós encontramos Jesus com 12 anos de idade, ministrando para mestres dentro do templo, naquela passagem bíblica em que José e Maria perdem o menino do templo. Só que dos 12 anos de idade até os 30 anos, nós não encontramos mais Jesus na Bíblia, porque ele estava em um período de estudos, uma vez que Jesus ele tinha que ter acesso tanto aos plebeus quanto também à nobreza espiritual e teológica daquela época. Jesus então, depois que se forma, ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade, no deserto, batizado por João Batista, e termina o seu ministério com 33 anos e meio, apregoado numa cruz para trazer salvação à minha e à sua vida. Reparem que Jesus era conhecido como rabino, como mestre, justamente porque estudou até os 30 anos de idade. Quando os saduceus, que eram o viés político daquela época, não conseguem calar Jesus, utilizando o tributo como base, quando eles perguntam a respeito do tributo, Jesus dá uma aula a respeito do tributo, fala com eles a respeito da ressurreição. Quando na área política, que eram os saduceus, eles não conseguem parar Jesus, eles então vão para o viés o viés religioso, que naquela época eram os fariseus. Saduceus políticos, fariseus religião. Então os saduceus vão até o mestre da lei, que era o fariseu, e falam com ele: olha, no viés político a gente não conseguiu parar a Cristo, então no caso vocês vão ter que tentar na área teológica. E de repente o mestre da lei, o perito da lei, o fariseu, chega até Jesus, só que ele não reconhece Jesus como qualquer pessoa, ele reconhece Jesus como um rabino, porque Jesus era estudado, era mestre. Pois bem, nós iremos perceber que Ezequiel então formou-se na faculdade teológica, formou-se na faculdade sacerdotal. Aí a pergunta que fica nessa noite é: pastor, Ezequiel, ele se formou na faculdade sacerdotal e foi levado naquela primeira leva à Babilônia. Houve 3 invasões da Babilônia a Jerusalém. A primeira invasão é aquela onde Daniel e seus amigos
são para frente. Só que interessante é que nessa primeira leva, Ezequiel foi levado. Só que quando Daniel foi levado para o palácio, para participar do manjar do rei, Ezequiel foi levado às margens do rio Quebar para trabalhar literalmente com um trabalho braçal, ou seja, um trabalho escravo. E a pergunta que fica nessa noite é: se Ezequiel, pastor, se formou na faculdade sacerdotal, por que Deus permitiu que ele se formasse para depois ser levado? Porque Ezequiel não foi usado na Babilônia como sacerdote, Ezequiel foi usado como profeta. E literalmente há uma diferença entre sacerdote e profeta. Qual é, pastor? O sacerdote, ele pegava do homem e levava para Deus. O profeta pegava de Deus e trazia para o homem. Vou repetir: o sacerdote pegava do homem e levava para Deus. O profeta pegava de Deus e trazia para o homem. Totalmente diferente do que Ezequiel tinha estudado. Então, por que Deus permitiu que Ezequiel se formasse na faculdade sacerdotal? Porque uma das matérias da faculdade sacerdotal daquela época era justamente a respeito do templo. A pessoa, obviamente, por ser um sacerdote, ela tinha que ter conhecimento do que significava o templo, ele tinha que ter conhecimento do que significavam os utensílios, o altar, do que significavam as portas. Aí você vai entender e perceber que Deus não erra. Por quê, pastor? Porque Ezequiel, entre os profetas maiores, eu já quero até abrir um parênteses aqui, porque recentemente eu ouvi alguém pregando na nossa sede lá em Capelinha, que a distinção entre profeta maior e menor na Bíblia é porque Deus usava mais os profetas maiores do que os profetas menores. Então Jeremias, Isaías, Ezequiel, e Daniel eram mais usados que Oséias, Abacuque, que não tem nada a ver, viu, meu filho? Literalmente, a distinção entre profeta maior e menor é só por causa do tamanho do livro. O tamanho do livro de Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, o livro é maior do que, por exemplo, de Oséias, Ageu e Abacuque. Então, a distinção, biblicamente falando, entre profeta maior e menor, não é porque Deus amava mais Isaías do que Zacarias, jamais. É simplesmente por causa do tamanho do livro. Entre os profetas maiores, nós devemos perceber que Ezequiel foi mais usado com visões do templo. Vou repetir: Ezequiel foi mais usado com visões do templo do que os demais. Aí eu já entendo que Deus não permitiu que Ezequiel se formasse na faculdade sacerdotal para exercer o sacerdócio, mas era para Ezequiel entender as visões que Deus daria a ele no futuro. Por que, pastor? Porque Deus nunca entrega uma grande responsabilidade nas mãos do responsável. Vou repetir: Deus nunca entrega uma grande responsabilidade na mão do responsável. Permitindo que Ezequiel se formasse na faculdade sacerdotal, Deus estava dizendo para ele: você vai estudar sobre o tempo. Por quê? Porque lá na frente eu vou te dar visões do céu a respeito do mesmo. Porque antes de Deus nos usar, primeiro Ele sempre vai nos experimentar. Vou repetir: antes de Deus nos usar, primeiro Ele sempre vai nos experimentar em cima daquilo que seremos usados. Eu acabei de ler recentemente agora um livro sobre uma psicóloga lá do interior dos Estados Unidos da América, uma indicação de um amigo meu lá de Belo Horizonte. E nesse livro relata a história, a biografia dessa mulher. Ela foi abusada desde criança por alguns parentes e amigos dos seus parentes, e literalmente por causa do abuso que ela sofreu, ela cresceu com uma infância e uma pré-adolescência e adolescência totalmente traumática. Mas com seus 18 anos de idade, ela aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quando ela aceitou Jesus, o que ela fez? Ao invés de tentar se matar pelo que ela passou, colocar uma corda no pescoço, cortar no teu pulso, de alguma forma tentar se matar pela dor passada, o que ela fez? Ela pensou: gente, eu sofri demais no passado, cresci com um trauma por abusos que eu sofri. O que ela fez? Ela entrou em uma faculdade, se formou em psicologia e hoje é uma das psicólogas mais influentes lá nos Estados Unidos da América, e é especialista em trabalhar com crianças que foram feridas também, porque ela entendeu que pessoas curadas curam. Vou repetir: pessoas curadas curam. Ela entendeu, irmão, que o que ela enfrentou no passado não foi para sua morte, foi
isso que a primeira aplicação que eu tenho para a tua vida aqui nessa noite é: não murmure pelo momento que você está passando. Como eu gostaria de pegar esse microfone e falar que a partir de hoje é só sabor de mel, a partir de hoje é só vitória, mas não é uma realidade. E o meu desejo para a tua vida é: se a coisa estiver difícil, se estiver complicada, mas Deus tem um propósito com você no futuro em cima disso, continua quietinho. O certo é que até no meio das suas dores Deus tem um propósito, até no meio dos seus desertos Deus tem um propósito. Não murmure pelo momento, é Deus te experimentando para algo maior no futuro. Cadê a igreja que te mostra comigo aqui nessa noite? Joga a tua mão para cima. Deus está gritando para alguém: estou te experimentando para algo maior no futuro. Deus nunca vai te entregar algo sem antes você estar preparado para isso. Os seus desertos, os seus vales, Deus tem um propósito no meio deles. Então agora, irmãos, diante desse contexto, Deus no capítulo 47 coloca Ezequiel aonde? Em uma praia? Em uma savana? Qual é o ambiente que Ezequiel está inserido na visão? Dentro do templo. Vocês estão comigo aí, gente? Dentro do templo. E eu disse para os irmãos que Ezequiel tinha conhecimento do que simbolizava o templo. Agora repare que Deus coloca Ezequiel dentro do templo, só que Deus vira o rosto de Ezequiel para um lugar específico, que é onde, pastor? O altar. E a Bíblia diz que na parte interior, na parte sul do altar, começa a minar um rio. E a Bíblia vai chamar esse rio de rio purificador, em algumas traduções, rio de avivamento. A palavra avivamento no grego significa o que, pastor? Nascer de novo com mais vigor. Avivamento significa nascer de novo com mais força. Algo para ter nascido de novo, ele tem que ter nascido uma vez, morrer e precisa de um avivamento, ou seja, nascer de novo. Só que não da mesma forma que era outrora, mas nascer de novo com mais vigor, nascer de novo com mais força. Por isso a nação de Israel vivia precisando de um avivamento, porque a nação de Israel nasceu em Abraão e veio morrendo aos poucos, através da idolatria, através da obediência. E sempre que a nação estava capengando a uma morte, Deus levantava um Abacuque, Deus levantava um Oséias, Deus levantava um Jeremias para quê? Para trazer avivamento. Então repare que esse rio purificador, esse rio de avivamento, ele tem uma nascente, porque todo rio ele não começa do nada, todo rio ele sempre começa de uma nascente. Só que a nascente desse rio, que a Bíblia vai chamar de purificador, ela não nasce na nave da igreja, ele não nasce na portaria da igreja. Esse rio de avivamento nasce do altar. Me explica melhor, pastor, porque todo o processo de purificação, todo o processo de avivamento nunca começa de fora para dentro, mas sempre começa de dentro para fora. Sabe por que começava no altar? Porque Deus nunca começa um processo de avivamento pelo presidente da República. Nós vivemos uma época onde nós clamamos: Senhor, sara a nossa nação, cura a nossa nação. Nós temos que clamar mesmo. Porém, em toda a história, Deus nunca começou o avivamento pelo palácio, Deus nunca começou o avivamento pelos reis, Deus sempre começou pelo altar. Deus nunca começa de fora para dentro, Deus sempre começa de dentro para fora. Antes de Deus purificar o nosso Brasil, antes de Deus purificar o Vale do Aço, antes de Deus purificar Minas Gerais, primeiro ele sempre começa pelo altar. Porque, vou repetir, todo o processo de avivamento não é de fora para dentro, mas é de dentro. Aleluia. Me prova, pastor, de prova agora. A Bíblia diz que o sacerdote ali chega aos seus 90 anos de idade. Mais de 90 anos de idade, obeso, cego, sentado em uma cadeira. Passa o bastão para os seus filhos Ofni e Finéias. A nação de Israel está literalmente capengando e passando por uma crise moral em todas as áreas de sua vida. Só que agora Ofni e Finéias começam a bagunçar o coreiro. A Bíblia diz que eles começam a se prostituir. Tinham tridentes enormes que enfiavam no caldeirão, pegavam ofertas que eram de Deus para si e ficavam no altar tranquilamente, como
se nada tivesse acontecendo. O altar era santo, mas quem estava em cima dele era profano. Deus precisava urgentemente trazer um avivamento à nação de Israel. Só que Deus não faria isso se não começasse primeiro pelo altar. Enquanto o altar estava danificado, com pessoas profanas em cima dele, aí agora a Bíblia diz que Deus vai lá na irmã Ana. A Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a amada de Ana. Ana ia uma vez por ano no templo e clamava ao Senhor dizendo: Jesus, ó Senhor meu Deus, me dá um filho. O Senhor sabe que a tua serva serve ao Senhor e te ama. Diante de todo o contexto que os irmãos entendem, Ana tinha um problema. Só que é aquela história que tu conhece. Ana tinha um problema e Deus tinha três para resolver. Ana era estéril e Deus precisava de juiz, o sacerdote e o profeta. Aí você vai entender, irmão, que não era simplesmente uma doença física. Deus cerrou a amada de Ana, porque o que Ana iria gerar literalmente mudaria a nação de Israel. Não é que Ana era enferma, era obra do acaso, era Deus preparando uma mulher para gerar algo grande no futuro. Lá dentro da amada de Ana, Deus coloca agora Samuel. E aqui eu já aprendo que os nossos problemas, ou supostos problemas, às vezes não passam de solução para Deus. E até no meio das suas dores, Deus pode gerar algo grande no futuro. Foi assim com Ana, quando eu rapei o relógio. Foi assim com Ana. Ana agora gera Samuel. Quando Ana está naquele processo de euforia e alegria, a Bíblia não diz que Ana resolveu criar um menino no parque de diversão. A Bíblia não diz que Ana entrega o menino ao rei. A Bíblia diz que Ana leva o menino para onde? Para dentro do templo. Aonde está no ambiente de pecado, Deus iria fazer crescer a solução para o altar. De repente, agora naquele ambiente pesado de pecado, Samuel vai crescer. A primeira vez que Deus toma Samuel era para denunciar o pecado. A Bíblia diz que Samuel vai para o sacerdote ali, conversa com ele e eles não dão ouvidos. O que acontece, pastor? A Bíblia diz que Deus agora prepara os filisteus para batalhar com o povo de Israel. E quando os filisteus vão batalhar com o povo de Israel, o que ele falou com o Ofni e Finéias? Pega a arca da aliança, leva ela, porque se ela tiver com a gente, a vitória é garantida. Mal eles sabiam que não adiantava carregar a arca na mão, se não carregava ela dentro do coração. Não passava, irmão, uma simbologia da presença de Deus. Eles tinham uma presença na mão, mas não tinha impregnado dentro do coração. Foram para a batalha. O que aconteceu? Os filisteus vieram com força total. O exército de Israel. No meio daquele exército estava quem? Ofni e Finéias. Alguém que sobreviveu ao massacre leva a notícia ao Eli, até o sacerdote. Chega até ali e fala: ele deu ruim para a gente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Segundo, os seus filhos Ofni e Finéias morreram na batalha. Eli não suporta a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre na hora. A mulher de Finéias estava grávida e, de uma forma prematura, dá a luz e morre depois que ela gera o garoto. E o nome do garoto é Icavote. Foi-se a glória de Deus. Me explica melhor, pastor. Deus é tão misericordioso que antes de matar, Deus avisou. Deus avisou: se não houver arrependimento, se não mudar de vida, vai haver morte. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Agora entenda isso. Depois que Ofni e Finéias morreram, depois que Deus curou o altar, Deus usou Samuel para mudar aquela nação. Por quê, pastor? Porque todo o processo de avivamento nunca começa de fora para dentro, mas sempre começa de dentro para fora. E sabe o que Deus está gritando para a nação brasileira em pleno século XXI? É que
passo de fogo a Ezequiel. Você percebeu? Percebi. Saiu do altar, passou na nave da igreja. Depois que passou na nave da igreja, a Bíblia diz que o rio vai para fora. Só que o rio sai pela porta norte do templo. Pastor, a porta norte tinha um significado? Tinha, porque a porta norte era virada para o Monte das Oliveiras. Aonde é o Monte das Oliveiras, pastor? Foi o último lugar onde Jesus pisou a sua ascensão. E o primeiro lugar onde ele vai pisar quando voltar para buscar a sua igreja. O que Deus está usando Ezequiel em visão é esse processo de avivamento, esse processo de purificação. Não será apenas por um instante, não será apenas por um momento, mas será até a volta do meu filho Billy Graham. No ano de 1960, ele veio pela primeira vez aqui no Brasil. E o local escolhido para Billy Graham ministrar foi no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Billy Graham, dentro dos seus sermões, ele usava o pedestal para ministrar o Evangelho. Billy Graham, ele estendeu o seu indicador para cima. E Deus o toma em profecia. E Deus fala com Billy Graham: Deus me trouxe a nação brasileira para falar a essa nação que o último grande avivamento, uma última grande onda de avivamento há de acontecer na face dessa terra. E essa onda de avivamento vai anteceder a volta de Cristo. E Deus me trouxe a nação brasileira para lembrar a nação brasileira que esse avivamento não vai começar por nenhum país asiático. Esse avivamento não vai começar por nenhum país europeu. Esse avivamento não vai começar pelo maior país do mundo, que é os Estados Unidos da América. Mas esse avivamento começará aqui pelo Brasil. Aqui no Brasil, Deus levantará homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que carregarão sinais consigo de pessoas cheias do Espírito. Eu não sei você aqui, só quero te lembrar que você não está em cinema e nem uma sala de teatro, viu? Recebe quem quer, mas eu creio, meu filho, ainda mais depois dessa pandemia, se avivamento é nascer de novo com mais vigor, o que Deus está dizendo? A pandemia passou, as coisas estão difíceis, é Deus preparando para restaurar, para ressuscitar uma nação. Eu quero fazer parte disso. Se Deus olhar para o alvorada que te bota agora, eu tenho certeza que Ele compra o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Deus está trazendo uma onda de avivamento e ela vai durar até a volta de Cristo. Eu sou Ezequiel, viu a minha visão? Olhei. Agora, Deus pega Ezequiel e teletransporta ele para o lado de fora. Quando Ezequiel é teletransportado por Deus para fora do templo, a Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão do rio, só que agora de uma forma lateral, do lado de fora do templo. E agora já tem mais alguém na visão, um varão que carregava consigo a régua de medir. A Bíblia diz que, de acordo com o que o varão fosse entrando no rio, chamava, Ezequiel tinha que andar. Só que interessante é que na hora de tirar do altar para colocar lá fora, ou do templo lá para fora, Ezequiel não teve que andar. O próprio Deus teletransportou. Guarda isso. Deus teletransportou Ezequiel de fora do templo para fora do templo. Só que na hora de entrar no rio, Deus o pegou e mergulhou ele lá. Porque existem momentos que Deus nos leva e existem outros que a gente precisa querer andar. Vou repetir. Existem momentos que Deus nos leva e existem outros que a gente precisa querer andar. Deus já te deu direcionamento aqui essa noite. Deus já te trouxe aonde você não merecia estar. Se nós estamos aqui, como foi bem falado pela Milena, é consequência da graça, favor imerecido. Deus já nos trouxe, nos teletransportou de uma vida carnal para uma vida vitoriosa debaixo do sangue dele. Agora, nós precisamos querer andar também. Porque não adianta Deus apresentar a gente através da sua palavra, poder de Deus, avivamento, se a gente quer viver só no comodismo. Que tem gente, irmãos, que ele só agora, dependendo do pregador que está pregando, da cantora que está cantando. Tem pessoas que parece que eles voltam lá no Antigo Testamento e só encontram Deus uma vez no ano.
que quando Ezequiel entra, o texto que nós vemos, a água batia no tornozelo. Por que tornozelo, pastor? Porque todo o processo de avivamento, todo o processo de purificação, ele sempre começa pelos nossos pés. Quando eu sou purificado, quando eu sou avivado, estou disposto a renunciar à minha carne, eu preciso vigiar aonde eu coloco a ponta dos meus pés. Por quê? Porque um dos erros cruciais do povo de Israel era esse. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? O problema de Israel é que Israel pisa onde é santo, mas pisa também onde é profano. Está lembrado de Salomão? Davi virou e falou assim: que nós precisamos construir um templo para Deus, para colocar a arca da aliança. Aí Davi agora faz toda a planta. Na hora de colocar em prática, Deus fala para ele: Davi, você não vai construir o templo não. Por quê? Porque as suas mãos são sujas de sangue. Então quem vai ser responsável é o teu filho. Aí agora Salomão constrói um grande templo para Deus, você conhece. Na inauguração é uma festa linda. Deus desce na casa de tamanha glória de Deus. Salomão e o sacerdote caem de joelho no chão, porque não há que suporte a glória de Deus e fica em pé tranquilamente falando. É por isso que eu tenho dificuldade, que essa meia dúzia que tem visão fala que foi no céu e no inferno. Ah, mas Deus me levou no céu, Deus me levou no inferno, e conta sem sair da lágrima no rosto. Eu tenho dificuldade, porque se o próprio Salomão construiu e Deus nem deu a ele uma visão, só a presença já foi o suficiente para jogar o camarada no chão. Isso é Deus. Só qual é o erro de Salomão? Se o pai dele batalhava, Salomão pensou o quê? Ao invés de guerrear, eu vou casar. Prefiro casar do que matar os outros. O que Salomão fazia? Salomão ia para o templo, pisava onde era santo e adorava a Deus. Só que o mesmo Salomão ia lá para a terra dos filisteus e se casava com a princesa filisteia. Qual era o Deus dos filisteus? Ademais, foi o mesmo Deus de Nabucodonosor na Babilônia. O que Salomão fazia? Salomão fazia aliança com pessoas que adoravam a outro Deus e levava para dentro de Israel, para evitar guerra com as pessoas da Síria. Lá adoravam a deusa Jachos, que era a deusa da lua. O que elas faziam? O que Salomão fazia? Ia lá e trazia os Jachos para dentro de Israel. Ou seja, Salomão pisava onde era santo e pisava também aonde era profano. O problema de Salomão é que o corpo dele estava dentro da igreja, mas entre os seus dedos havia poeira de idolatria. Ele estava lá, mas o coração estava longe. Aí quando a água bate no tornozelo de Ezequiel, Deus está dizendo para ele: rapaz, eu preciso limpar a poeira de idolatria que existe entre o dedo dos pés do meu povo. Porque isso começou lá em Abraão. O pai de Abraão, irmãos, era idólatra, responsável por construir terafins. O que eram terafins, pastor? Deuses de barro de aproximadamente 20 centímetros. E todos na casa tinham um, de onde eles se dobravam diante
existe purificação, não existe avivamento, pastor Carlos, se não tiver uma vida de oração. Aonde nós pecamos hoje em dia? É que a gente coloca o véu aonde Jesus tirou. Antigamente não tinha liberdade para orar. Quem intermediava o homem com Deus e a terra com o céu era o sacerdote. E parece que hoje não é diferente, porque é uma geração que não ora, é uma geração que não respira. A gente se emociona demais e vive avivamento de Deus. Qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que a emoção é passageira. Avivamento precisa ser duradouro. Qual é o foco de avivamento na cabeça de muitas pessoas? Avivamento é cair na igreja. Se acaba o culto, meu amigo Alan, explica. Estou te consagrando. Perdoa, Diácono. Olha, qual que é a visão? Acabou o culto, tem 10 desmaiados depois do culto da igreja. Aí Deus avivou. Mas avivamento de verdade não é cair dentro da igreja. Avivamento de verdade é ficar de pé fora dela. Porque não adianta cair aqui e viver caindo lá também. Mudança de vida, avivamento é renúncia. O verdadeiro fruto de congresso a gente não vê no sábado, a gente não vê no domingo, a gente enxerga na segunda-feira, quando o sol na praça desliga o som, a luz da igreja é apagada, o pregador vai embora, mas tu chega na tua casa e fala: a partir de hoje é diferente. O congresso acabou, mas Deus ficou impregnado no meu coração. O verdadeiro fruto do avivamento não é cair dentro da igreja, é ficar de pé fora dela. E isso só vem através da oração. Vamos fazer um retiro, viu? Vamos fazer um retiro para a mocidade. Quem foi bênção, um ano. Mas o ano vai sair 3h30 da manhã para o sítio. Vai ter piscina, churrasco, Coca-Cola, futebol para os meninos do carro. Ô irmão, dá 3 horas, está todo mundo à porta. As irmãs com a mala maior que elas. E Sírio, é mega, é aplique, é aquele negócio todo. Inclusive, meu filho, quando você for orar, lembra de falar: isso é você. Que depois que você começar a montar, cadê a mulher? E todo mundo está 3 horas da manhã na porta. Por quê? Porque estão doidos para de alguma forma alimentar a carne. Mas marca oração às 6 da manhã. Marca oração às 7 horas da noite. Nós vivemos uma época de precariedade tão grande na oração que o culto para muitos não começa mais no período da oração, mas é no louvor. O culto, irmão, começa às 6h30, mas às 6h30 com oração. Ah, então começa às 7, por quê? Porque culto para mim é só quando o pessoal está cantando. Já percebeu isso? Antigamente, as irmãs chegavam 10, 20, 30 minutos mais cedo que o povo para poder orar. Hoje a gente tem que ficar mandando mensagem para avisar para ver se o período da oração acabou. Que geração é essa, irmão? Se a gente não orar, a gente não vai durar muito tempo. Deus está doidinho para fazer coisas extraordinárias conosco. E se a gente quiser, Deus já quer. Só que a gente precisa entender que a gente não pode colocar o véu onde Jesus tirou. Nós precisamos analisar a graça e entender que se a gente dobrar o joelho no nosso quarto e fechar a porta, Deus vai ver e vai te recompensar. E eu já te pergunto nessa noite: como anda a sua vida de oração aqui? Não vim aqui para te fazer pular, não, irmão. Isso aqui não é brincadeira e aqui não é assim. E o tema vem depois com o pessoal aqui. Olha para mim, como anda a sua vida de oração? Quem é você quando as luzes da igreja se apagam? Quem é você quando o líder e o pastor não está vendo? Tu pode esconder pecado do pastor, pode esconder pecado do pregador, mas tu não esconde o pecado daquele que tem olhos como chama de fogo. E a única coisa que irá te afastar desses maus caminhos é Bíblia Sagrada e vida de oração. Esse evento está marcado há muito tempo. Pelo menos o casal abençoado que o Bruno e a Laís entrou em contato comigo foi em janeiro, né? Fechamos em janeiro. Ou seja, quase um ano que esse evento está marcado. E eu não falo só com a mocidade aqui não, porque se é um campo, todo mundo tem que estar no meio propósito. Vou perguntar as caravanas aqui também. Você sabia que esse evento ia acontecer aqui hoje? Quanto tempo de oração?
Porque isso aqui, ao invés de nos aproximar de quem está longe, está nos afastando de quem está perto. O celular é uma bênção, obviamente, ninguém diz isso. Tem pessoas que trabalham através dele. Antigamente existia tanta carta, que era você comunicava com alguém que estava longe, aí esperava 30 dias para chegar de novo hoje. Do outro lado do país, você faz uma chamada de vídeo e vê como a pessoa está na mesma hora. Ou seja, está te aproximando de quem está longe, mas na mesma instância está nos afastando de quem está perto. Tu não ora mais, não tem tempo para ler Bíblia, mas vive no Instagram, maratona série uma atrás da outra. Vivemos em uma época onde a nossa prioridade não é Deus, e falamos que somos uma geração do arrebatamento. A gente grita que tem lenha para queimar, mas não passa de graveto. Nós precisamos entender, irmão, que se a água não bater no joelho e nós começarmos a colocar o joelho no chão para orar, a nossa geração não vai passar de mais uma. Só que eu repito que eu estou pregando desde o começo. Eu acredito que mensagens como essa é que vão nos acordar e nos despertar ao avivamento sincero que Deus tem para o nosso Brasil. Quando aqui estão dispostos a orar, joga a mão para cima, abre a boca bonita que Deus te deu e fala: eis-me aqui, Senhor. Água no joelho, vamos acabar. Vem aos 500 metros, 1000 côvados, água na cintura. Só que água na cintura é um problema. Por quê, pastor? Porque metade está dentro do rio, mas a outra metade está fora. Vou repetir. O problema da água na cintura é que metade está dentro, mas a outra metade está fora. E Deus não trabalha com ninguém pela metade. Quem ama dividir você e eu, se dermos lugar para ele, é o diabo. Ou não? Você acha que o diabo se importa que uma pessoa que o papai e a mamãe criou ele desde novo na igreja, e ele vem que não está acostumado, não tem um lugar para ir? Para ele, até um bom cinema e um bom teatro. Vai para encontrar um amigo, para lanchar depois do culto, está inserido no ambiente, mas não tem o mesmo propósito. Está no lugar, mas o coração está longe. Você acha que o diabo liga de alguém participar de culto? Ele participa. Em Marcos, no capítulo 2, Jesus está pregando dentro da sinagoga de Cafarnaum, pastoreado por Jairo. Jesus que está pregando hoje, quem está pregando para você que é o menino feio que mora longe. Mas nesse dia, era Jesus pregando. Adivinha quem estava ouvindo a pregação de Jesus? Um demônio. O demônio manifestou no camarada com Jesus pregando na igreja. E grita: por que tu não se incomodas antes do tempo? Jesus, com a sua graça e autoridade, expulsa aquele demônio. Por quê? Você acha que o diabo não está vendo o que está acontecendo aqui hoje, não? Só que você precisa ter autoridade de falar para ele. Você está ouvindo o que está acontecendo aqui no culto, né? A partir de hoje você não tem a minha vida mais. A partir de hoje eu saio daqui diferente e mergulhando naquilo que Deus tem para a minha vida. A partir de hoje eu não vou ser metade da igreja, metade do mundo, metade de Deus, metade de seu. A partir de hoje eu sou inteiramente de Deus. Por que, pastor? Porque pessoas indecisas causam náuseas em Jesus. Vamos para a Bíblia? Apocalipse. Jesus ele diz: ou tu é quente, ou tu é frio. Porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está dizendo? Pessoas indecisas me causam náuseas. Pessoas indecisas embrulham meu estômago. E vai chegar uma hora que Deus vai vomitar. Sabe o que a gente precisa fazer, irmão? É parar com essa desculpinha. Mas porque lá em casa o senhor fala assim: meu irmão, cresci na pior favela de Caratinga. Mãe macumbeira, pai alcoólatra, irmão homossexual e o outro até hoje um dos piores traficantes da cidade. Apanhei até os 15 anos pelo meu pai, porque eu gostava de crente. Tive que sair de casa com 18 anos de idade. Morei sozinho 6 anos para servir a Deus. E eu sou melhor que vocês? Sou não. Talvez eu sou o pior dos pecadores aqui nessa noite. O negócio é que eu tive força de vontade para servir a Deus. O negócio é que eu abri mão da minha carne para servir ao Todo-Poderoso. Por quê? Porque
porque a água está na cintura. E o que tem de gente com a água na cintura na igreja não é brincadeira. Continua da mesma forma que é há 10 anos atrás. Se der o microfone para ele contar uma experiência com Deus, eu não conto. É do mesmo jeitinho, porque não passa de meros espectadores em culto. Deus fala, Deus usa, o congresso é uma bênção, ele sai do mesmo jeito. Vai na casa do irmão para criticar. Se fosse eu na liderança, faria isso, outro. Se fosse você, tu não faria nada. A gente tem que entender, irmão, que a gente precisa mergulhar mais e sair do raso. Porque a terceira característica negativa da água na cintura é essa. Quando a água está na cintura, eu ainda tenho controle do meu corpo. Eu já fiz 4 batismos lá em Turmalina. Já batizei quase 40 pessoas da nossa igreja lá. Sou pastor regional em Turmalina. E geralmente quando 2 vezes foi na lagoa. E tem gente que acha que o corpo morre. Tem gente que acha que o corpo morre. Pode jogar em qualquer lugar. Mas você tem água, você é mãe. Você coloca isso lá na funda. Então o que acontece? Você vai entrando para dentro da lagoa, no caso, e você vai perceber. Quando a água bate na cintura, um pouco para cima, ali é um ponto crucial. Por quê? Porque ali eu ainda tenho o controle do meu corpo. Sabe qual é o problema da água na cintura nesse rio aqui? É que você ainda controla os seus desejos. Tu ainda controla as suas vontades. E a gente sabe que está no ponto de nadar naquilo que Deus tem para nós. É quando isso para de acontecer. É quando nós paramos de controlar as nossas vontades e Ele começa a controlar para nós. Para terminar, vivi na itinerância 7 anos da minha vida. E Deus sempre sustentando, e a cada ano que passava, Deus respondia mais no meu ministério. Onde em 2021 tive a oportunidade de pegar o maior congresso de adolescentes do Brasil, foi a Nadando em Brasília. Em 2022, quando chegou janeiro, eu tinha fechado a agenda em 7 estados do nosso Brasil. E só tinha 3 fins de semana livre. Para quem é itinerante, pastor Samuel, Deus honrou o vaso. No caso, o vaso é grande aqui, né? Deus honrou o vaso. E aí eu fui pregar em Capelinha. Quando eu fui pregar em Capelinha no carnaval de 2022, preguei no sábado à noite e domingo de manhã. O pastor presidente do campo virou para mim e falou assim: olha, eu senti no coração, e Deus está me incomodando desde ontem. E eu quero te oferecer uma oportunidade para pastorear a igreja em Turmalina. A primeira resposta, menina, obviamente foi não. De Deus, você está disposto a renunciar a essa faculdade? Se está te desviando, você tranca ela, fica crente e só volta quando você aprender a ser crente de verdade. Você está disposto a renunciar? Eu quero fazer um convite, e essa chamada aqui é séria, viu? Não vem na emoção não, mas eu quero que venha aqui à frente somente jovens que estão dispostos a renunciar e a nadar naquilo que Deus tem. Filho, vem cá, dá a mão aqui. Pediste para ouvir a minha voz, falastes comigo, Deus. Eu não quero simplesmente participar de mais uma festa. Sério que passastes para chegar até aqui. E a partir de hoje, todo demônio de acusação do passado eu estou jogando por terra. Estou eu cuidando das suas noites de sono. E digo para ti, te prepare, viu? Porque o que tenho para ti é grande demais. Deus me mostra uma mulher de joelhos orando pela tua vida, minha filha. O diabo não tem poder sobre os teus sonhos. Se é renovo que tu queria, eu mando poção da brava no meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vem mais à frente, vem mais à frente. Você aí atrás, se quer mais de Deus, ainda há tempo, venha. Venha, venha, e Deus te chama. Aí em cima as mãos, meu filho. Aí em cima as mãos. Há uma promessa. Quando ainda tu era solteiro, te prometi que te usaria como mão forte nessa terra. Isso que tu está passando hoje, em tamanhas responsabilidades, sou eu te preparando para algo maior. Porém, vai ter que haver renúncia. Te coloquei em determinado patamar e te dei sabedoria para isso. Mas te trouxe aqui nesta noite para te lembrar que sobre essas mãos há um cajado.
Pela última vez eu encerro a minha participação. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem alguém que está nessa decisão? Não tem? Se tem e não veio, a responsabilidade é sua, viu? Cultos como esse salvam e condenam. Está na sua mão. Deus te abençoe, te guarde. E não se esqueça, nadar no rio de Deus é você não ter mais controle da tua vida. E Deus tem. Você que está aqui à frente, você fez um voto com Deus. E quando aparecer para cobrar esse voto, simplesmente nade no que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus, misturar com a glória a Deus, aleluia!